Damos agora sim o pontapé de saída nos trabalhos da Fábrica 2030 deste ano e começamos a olhar para o futuro. Neste primeiro painel apostamos na tecnologia e também na transformação digital e para isso juntam-se a nós Paulo Morgado, da Antas da Cunha, Sociedade de Advogados, também Rui Veloso, Principal Solution Specialist da Microsoft, João Ricardo Moreira, administrador da NOS e José Manuel Elias, CTO da SIN. Podem subir a palco, por favor. Dizer ainda, claro, que a conversa vai ser moderada por André Veríssimo, é o redator principal do ECO. Alguma ordem. E tu aqui, Jorge? No meio. Bom, muito bom dia a todos. Obrigado aos nossos membros do painel pela vossa presença. E eu vou começar por aquela ponta. Temos uma enxurrada de novas tecnologias que estão, de facto, a mudar a face da indústria, com, enfim, profundas alterações na forma como são desenvolvidos os produtos, como eles são produzidos e até comercializados, afetando, de facto, toda a cadeia de valor. Paulo Morgado, o que é que caracteriza esta quarta revolução industrial e que tecnologias é que as estão a moldar? Muito obrigado pelo convite, antes de mais, da ECO. Eu acho que é importante, quando nós falamos de transformação digital, falar de velocidade. Porque pequenos passos nós assistimos, mas temos que perguntar se são os suficientes ou não. E há bocadinho dizia-se que nós, europeus, em relação aos Estados Unidos, estamos muito atrasados. Por exemplo, aqui há dias vinha uma notícia que dizia que, em termos de inteligência artificial, nós estamos 10 anos atrasados em relação aos Estados Unidos. E como competimos e vamos continuar a competir em algumas coisas a nível global, temos que começar a perceber o tema da velocidade. Eu dou aqui só duas notas, que é... Em 2011, o MIT, com uma consultora, fizeram um estudo em que falavam o que é que era preciso para a transformação digital. E o que era preciso era duas coisas: a intensidade tecnológica, portanto, investimentos em tecnologia, mas depois a adoção e a transformação dos negócios por causa desses investimentos. Quem investia muito em tecnologia, mas tinha pouca transformação de negócio, era quase por vaidade e portanto, não era isso que se procurava. Passaram 11 anos e as evoluções que nós vemos não são muitas. Como é que eu acho que uma empresa pode perceber se está ou não está evoluída de um ponto de vista de transformação digital? Mais recentemente, em 2018, mais uma vez, o MIT fez um estudo muito aprofundado e chegou a 3 conclusões do que é que significa a transformação digital. A primeira delas é que nós vamos de minds para machines, portanto, a inteligência humana para uma inteligência de máquina. Quando foi a Revolução Industrial, isso devia-se. Porquê? Porque, como era físico, as pessoas deixavam de estar a trabalhar intensivamente e eram as máquinas, e isto via-se. Quando é esta transformação de minds para inteligência artificial, não se vê tão bem. O que é que isso quer dizer? Há 3 grandes formas de inteligência artificial, que é o machine learning, é a robótica e é a linguagem natural. A linguagem natural é o mais difícil e exige computação brutal para se perceber, por exemplo, os trejeitos de uma ironia quando se está a falar. Essa é a mais atrasada. Mas uma empresa pode ver qual é que é o seu grau de avanço de transformação digital se perguntar o que é que eu hoje aprendi com as minhas máquinas. Não máquinas instrumentais para tratar informação, isso já existe há muito tempo. Mas sim, a contabilidade analítica existe desde sempre e, passada a uma máquina, não é uma grande revolução. A pergunta é, o que é que eu hoje aprendi com uma máquina? O que é que eu hoje aprendi com um computador? Se não aprendi nada, só aprendi com os meus colegas, estou mal deste ponto de vista. Não há transição ainda a sério. Nesta parte. A outra evolução que tem que existir é de produtos para plataformas. E há bocadinho o Presidente da Câmara falava de uma coisa muito interessante, que é este conceito de cadeia de valor está a ser cada vez mais substituído por uma coisa que se chama Value Networks. As empresas não precisam de investir em tudo aquilo que têm que investir para serem competitivas no mercado. O que têm que descobrir são os parceiros ideais para fazer as coisas.
Eu não posso estar a desenvolver toda a tecnologia, sobretudo quando a tecnologia hoje prolifera sobre os mais variados modos. Eu tenho que perceber que, se eu, por exemplo, tenho uma empresa que desenvolve piscinas, eu estou bem posicionado para fazer tudo aquilo que está à volta da piscina, desde os motores aos robôs, quando é que se acende, quando é que se apaga, a poupança de energia, e eu não vou fazer isso. Vou buscar atores que me ajudem a fazer isso. Portanto, a pergunta é, com quantas plataformas trabalha a minha empresa? Com poucas, estou no embrião da transformação digital. Com muitas, estou na boa direção. E as plataformas que eu me estou a referir não é só o Uber, a Amazon, a Apple Store, porque essas eu acho que também com a ajuda dos nossos filhos nós conseguimos adotar. O pior é as empresas. Depois a última, e com isto me calo, é a transição do core, ou seja, das empresas se centrarem nelas próprias, e que tem muito a ver com as plataformas, para o crowd. A inteligência hoje é sobretudo uma inteligência coletiva, porque lá está, nós temos que ir buscar, com a complexidade que existe no mundo digital, temos que ir buscar peças. E, portanto, a indústria tratou de que essas transações de informação, de transações económicas fossem seguras, com o blockchain, com os smart contracts. Este é o futuro. Dizem alguns autores que, por redução ao absurdo, quase que se dispensaria às empresas, porque se poderia contratar e fazer negócios ponto a ponto. Isso não é assim, designadamente porque as pessoas têm preferências diferentes, mas, para terminar, eu diria, eu acho que nós estamos na pré-história da transformação digital. E não estou a dizer isto para ser uma paragona e para impressionar. Isto que nós vivemos hoje é, e não estou a falar de Portugal, estou a falar do mundo em geral, é a absoluta pré-história da transformação digital. Isso vai requerer investimentos massivos, mas vai requerer, sobretudo, uma gestão profissional que os saiba transformar em utilidade para o negócio. É preciso um mindset novo Isso. para atacar esta revolução. Rui Veloso, como é que estas novas tecnologias estão a ter impacto no ciclo de desenvolvimento dos produtos e na sua produção? Como é que isto está a mudar a forma como o negócio é feito? Ora, eu aqui diria que hoje em dia, e alguém falou em agilidade e falou em diferenciação. Nós, quando olhamos para o que tem sido a evolução destas várias revoluções industriais, desde a industrial até aos dias de hoje, vemos aqui uma evolução quase é quase como uma biologia, a criação de um organismo que vai ganhando maturidade e vai ganhando capacidades. Hoje em dia nós estamos a tentar juntar todas estas capacidades e pôr a tecnologia a fazer com que uma indústria funcione como um organismo, onde eu consigo medir, onde eu consigo reagir e consigo aplicar todas estas capacidades tecnológicas que existem, nomeadamente algo que até acho que tem potenciado. Portanto, nós tivemos a transformação digital ou a digitalização, a revolução digital. Acho que agora o futuro vai ser realmente evoluir aqui para um modelo em que nós conseguimos juntar o mundo físico com o mundo digital, no fundo, e ligar estes dois mundos e isto funcionar como um organismo vivo, sentiente e que tem capacidade de reação e de adaptação. Quando olhamos para o produto, acho que a evolução do produto vai passar muito por termos as capacidades, as tecnologias, as pessoas, para conseguir adaptar-nos rapidamente. Conseguirmos medir e tomar ações com base no que estamos a medir, no que estamos a mensurar. Dito isto, hoje em dia o que vemos é a indústria a ter necessidade de se adaptar muito rapidamente, a produzir muito rapidamente, personalizar os produtos que fornece aos seus utilizadores. Isto passa por um modelo de criar esta capacidade, criar a necessidade, basicamente passa por... Peço desculpa. Basicamente passa por ter a capacidade de rapidamente reagir, incorporar alterações ao produto, conseguir simular essas alterações ao produto, ter um time to market muito rápido, com base em toda
esta capacidade tecnológica, todas estas capacidades de incorporar a tecnologia, medir o que se vai fazer antes de produzir, ter um time to market muito mais rápido. Tecnologias como Big Data, Cloud, a capacidade de computação nas linhas de produção e a capacidade de medir o que está a acontecer na linha de produção e simular o que está a acontecer na linha de produção e adaptar rapidamente a essa linha de produção é paradigmático para esta capacidade de diferenciação e produção de produto e time to market rapidamente. Todo o tempo deste ciclo é muito mais curto. Muito mais curto. João Ricardo Moreira, como é que avalia a adoção destas tecnologias pela indústria portuguesa, da experiência que tem do trabalho da nós com a indústria portuguesa? Como é que nós estamos em termos de adoção destas tecnologias? Bom, desde logo estamos muito abaixo daquilo que é o potencial de adoção. Acho que é evidente para todos. Eu acho que temos alguns anos para trás em que se fizeram muitas experiências, portanto, em que se experimentaram, se aprenderam conceitos, se pensou na arquitetura, se desenharam pilotos de pequena escala e se fizeram testes. Portanto, eu, desse ponto de vista, acho que há muita experiência e muito conhecimento acumulado sobre isso. Na verdade, muitos desses pilotos foram desenhados para não poder escalar. Pilotos que foram desenhados em chão de fábrica para estar assentes em Wi-Fi ou em Bluetooth ou outros protocolos rádio em espectro não licenciado, bom, estão condenados a não resistir às provas de segurança e de resiliência que uma adoção mais massiva necessita. E, portanto, foram pilotos que serviram para testar e para desenvolver também competências e aprofundar o conhecimento no manuseamento dessas mesmas tecnologias. As tecnologias não funcionam sozinhas. Mais, a tecnologia está o inferno cheio, no sentido em que há tecnologias para todos os gostos. Isto não se trata de... Isto não é tão simples como atirar tecnologia para cima de um problema e está feita a transformação. Agora, voltando à questão, a verdade é que se sente que a aceleração está a existir. Portanto, que já com esse capital acumulado de conhecimento, que há perspectivas de acelerar. Por um lado, um sentido de urgência de que tem de ser, seja motivado por questões de longo prazo, de sustentabilidade, mas também de muitíssimo curto prazo e de perspectiva tática de responder ao aumento dos custos unitários da energia, portanto, por coisas tão prosaicas como esta. A verdade é que há um sentido de urgência para dizer que tem de ser. E, portanto, daquelas coisas de que se fala há muito tempo, há a perspectiva de que tem de ser agora. E neste sentido, e muitos das coisas já ditas ainda a esta hora da manhã, a verdade é que se tivermos em perspectiva de que é difícil ou é ineficiente reinventar a roda. A maior parte das empresas industriais portuguesas não tem a escala para poderem ter departamentos de investigação e desenvolvimento, de hardware, desenvolvimento de sensores, desenvolvimento de protocolos de comunicação, desenvolvimento de arquiteturas cloud. É muito provável que seja impossível fazê-lo. E, como tal, contar com as redes de relações, ter a noção de que isto se faz em conjunto, é como que meio caminho andado para perceber que se tem as condições para o fazer. Mas faz-se em conjunto, enfim, com parceiros tecnológicos, mas pode ser também feito em conjunto com empresas do próprio setor, em clusters? Como é evidente, sim. Reparem, a partilha de melhores práticas em alguns aspectos, portanto, que estão muito longe de ser o segredo do negócio, são hoje práticas, diga-se passagem, em alguns subsetores da indústria, são práticas assentes. Portanto, há de facto partilha de informação das melhores práticas, porque se sente que também não é uma empresa isolada que faz um caminho, é muitas vezes um cluster. Há inúmeros, desde o têxtil e o calçado que aqui já foram referidos, mas a indústria dos moldes em Portugal funciona porque é um cluster. Muitas dessas empresas beneficiam do facto de haver exatamente uma referência do país ou do cluster perante o exterior. Mas só mesmo para terminar, um dos aspectos que me parece relevante é que é a gestão do risco deste caminho.
muitas vezes penso, do meu ponto de vista, de forma errada, de que eu tenho mais de me proteger enquanto decisor, seja eu tecnológico ou decisor ou um gestor numa empresa, eu tenho de me defender dos riscos de que a adoção da tecnologia e do progresso num programa de transformação digital me possa trazer. Quando, na verdade, o que eu tenho de fazer é uma avaliação do equilíbrio das duas coisas. Mas, já agora, fazendo uma nota para a oferta, o lado de quem oferece serviços tecnológicos, eu também diria que nós também temos uma palavra a dizer em nivelar o risco com os clientes e com a indústria. Onde é que eu quero chegar? A verdade é que quem vende tecnologia está, de um lado, relativamente seguro, de quem apregoa os maiores benefícios, mas apenas vendendo tecnologia como que passa um problema para o lado da indústria. E é possível hoje, com diálogo, e portanto exatamente assente nas plataformas que é preciso estabelecer, é possível discutir os moldes em que esse risco se pode partilhar. E desse ponto de vista, contribuir para aquilo que eu vejo com otimismo, que é de facto uma aceleração da adoção e, portanto, um diminuir da distância que temos face às referências que temos. Europa. José Manuel Elias, como é que a Sine, enfim, que é a maior empresa ibérica de tintas e vernizes, está a implementar estas tecnologias e a fazer esta revolução no seu negócio? Antes de mais, bom dia a todos os presentes, cumprimentar os meus colegas de painel, agradecer o convite, é uma honra e uma responsabilidade estar aqui neste painel em representação da Sine. Indo direto à sua pergunta, mas fazendo só um comentário breve, algo daqui que foi dito, porque há um aspecto que me parece muito relevante. Aliás, o World Economic Forum fala que o motor da quarta revolução industrial, curiosamente, são as pessoas. Não necessariamente a tecnologia, porque na parte da tecnologia existe para todos os gostos. Ela vai ser claramente um instrumento, uma alavanca, mas toda a parte cultural, toda a parte de upskilling e reskilling e a convivência nas organizações de pessoas digitalmente nativas, com as pessoas que não são digitalmente nativas, mas que têm que usar o mesmo tipo de tecnologia. E, portanto, a transformação digital não é só a adoção das tecnologias de ponta, digamos assim, mas é o ajuste e a adequação dessas mesmas tecnologias àquilo que pode aportar valor ao negócio da empresa enquanto tal e ao ecossistema, que também aqui foi falado e bem, no qual a empresa se insere. E esse ecossistema é um ecossistema feito com fornecedores, com empresas do mesmo setor que formam comunidades ou clusters, como também aqui foram dito, parceiros tecnológicos, obviamente, a empresa conhece o seu negócio, mas não domina toda a variedade da tecnologia e, obviamente, também os seus clientes. O que é que nós procuramos fazer na Sine? E disse bem, a Sine já é líder ibérico na produção de tintas e vernizes desde 95, parece que foi ontem, mas já é desde 95. As últimas notícias, já agora só para dar alguma informação, porque isto às vezes passa despercebido, empresas que têm os seus headquarters situados na Europa, no setor de tintas e vernizes, as tintas Sine estão colocadas na 11ª posição do ranking. E a nível mundial na 37ª posição. Isto de acordo com o Coatings World, portanto são entidades independentes que no fundo fazem estas avaliações. Nós fazemos parte também de um cluster, não só também a nível internacional, chamado Nova Paint, que no fundo são produtores independentes de tintas e vernizes, empresas como a nossa, não multinacionais. Em termos da Sine, o que nós procuramos fazer do ponto de vista da transformação digital não é apenas digitalizar processos, é tirar a oportunidade de mudar os processos, de mudar a atitude e a cultura das pessoas na utilização desses processos. Ou seja, obviamente a velocidade e a agilidade, a questão da flexibilidade, da adaptabilidade, dos pilotos que aqui se falavam, que por vezes entra-se na paranoia do piloto. Faz-se um pequeno piloto, teve sucesso o piloto, mas como se queria que o piloto tivesse tanto sucesso, foi pensado tão pequenino que depois não escala. Que depois não, exato, que depois não replica, que depois não estende, que depois não escala, e portanto o valor perde-se. Qual é a forma de o fazer então sem cair na pilotite? Exato, a forma de o fazer é obviamente fazer esta abordagem de piloto, que agora nas metodologias mais modernas chamam-se Minimal Viable Projects, portanto é a tendência do Agile, ou seja,
projetos que sejam viáveis, mas pensados naquilo que eles podem vir a ser, ainda que no início sejam algo mais pequeno e mais concentrado. E ter uma colaboração da empresa no seu todo, ou seja, haver uma transversalidade quando identificamos por onde começar. Qual é a área onde existem mais pontos de dor ou onde há um maior potencial de valor no curto prazo. E é por aí que se tem que começar. A tecnologia vem depois. A tecnologia não é usar a tecnologia da moda, é usar a tecnologia que faz sentido para resolver aquele problema concreto, daquela área de negócio concreto, daquela necessidade concreta da tecnologia. É isso que, por vezes, é difícil, dada a panóplia da oferta. Nós hoje temos, com o advento da cloud, com a largura de banda cada vez mais larga, com a sensorização e, portanto, tudo o que é o IoT, o Machine Learning IA, a variedade de tecnologia é mais do que muita e a sua utilização é variada. E, portanto, toda ela faz sentido desde que nós consigamos identificar os casos de uso, os casos de negócio que aportem valor para a organização, onde ela se encaixe. Não por moda, não por sermos os mais vanguardistas a usar realidade aumentada ou realidade virtual. Isso vale o que vale, é bonito, dá uns bons títulos de jornal, mas pode aportar muito pouco ao negócio. Portanto, ter sempre uma estratégia bem definida do que é importante para a empresa, qual é a sua estratégia de negócio, qual é os mercados em que ela está colocada, o que é que ela quer ser nesses mercados. E nós temos há uns anos na Cine a ideia de que se estivermos no mercado em que ainda não somos líderes, o nosso objetivo é ser líderes. Portanto, isto é algo que marca o dia-a-dia da Cine, na atividade de cada colaborador, desde a pessoa que está na recepção até ao presidente da empresa, passando pelas várias áreas da empresa. A cultura é fundamental. Cultura é fundamental. Paulo Morgado, importante é também enfim, a seleção correta dos fornecedores tecnológicos. Que conselhos é que se pode dar às indústrias que estão a fazer esta transformação sobre a forma como devem fazer a escolha dos seus fornecedores? Muito bem, então eu na minha primeira parte fui um bocadinho mais conceptual, agora vou ser muito terra a terra, porque a Antas da Cunha, uma das coisas que faz é ajudar de facto as empresas, sendo um escritório de advogados, a lei começa a assumir cada vez mais um papel preponderante. Normalmente quando há inovações a lei vem um passo atrás, mas depois fica na linha da frente, até condicionando depois o desenvolvimento tecnológico e, portanto, o conceito de advogado híbrido, com uma mistura de tecnologia e de direito, é cada vez mais importante. Nós ajudamos as empresas em todas as suas fases e é muito interessante aquilo que nós notamos. Nós, primeiro, na coordenação, porque normalmente há um conjunto de atores que falam linguagens diferentes quando quer comprar uma solução tecnológica. Portanto, o negócio não fala a mesma linguagem do IT, nem fala a mesma linguagem, nem tem os mesmos incentivos. Não fala a mesma linguagem do que os jurídicos, do que o financeiro e do que a área de compras. Portanto, pôr toda aquela gente a entender o que é que se quer comprar e as expectativas dá trabalho e é uma das áreas naquilo que é a definição da solução em que nós intervimos. Depois é a negociação, porque está aqui o Rui que não me deixa mentir, as grandes tecnológicas a nível internacional normalmente vêm com um contrato pré-feito e é aquilo e não se mexe, e para se mexer tem que ir ao headquarters e nós só falamos com o headquarters de 20 em 20 anos e não pode ser, é ou não é? Então, nessa parte da negociação, sobretudo aquilo que nós queremos é que haja um fit entre o que é melhor para o cliente e aquilo que a tecnológica tem para dar. E aqui também há uma outra coisa, que é que as tecnológicas podem ajudar muito mais a explorar aquilo que são as funcionalidades que às vezes já temos e que as pessoas não sabem fazer. Pois, naturalmente, vem um tema de redação de contrato que não pode, todas as partes de IP, responsabilidades, dados, compliance de dados, RGPDs, etc., mais ou menos, eu acho que todos os escritórios de advogados de uma forma ou de outra, têm começado a entrar nessa área. Não é aqui que nós estamos mais à frente porque queremos criar valor ao cliente. E, portanto, o contrato tem que refletir isso, tem que se definir um conjunto de KPIs sobre o impacto que esta tecnologia vai ter designadamente no negócio e não apenas no serviço que nós estamos a comprar, e isso tem que ser acompanhado. Se eu perguntasse à maior parte das empresas se seguem rigorosamente os contratos que assinaram, do ponto de vista tecnológico, a maior parte delas ia dizer que sim,
mas eu não sei se estariam a dizer a verdade, ou pelo menos seguem-nos em coisa. O que é que nós achamos que é crítico quando se compra a tecnologia? Nós o que achamos é que há 5 temas que são críticos. Um é a boa escolha da solução. Nós podemos dizer, mas isso é óbvio, que nós vamos... Não, não é óbvio. Se nós não tivermos alternativas, se não soubermos exatamente o que é que o negócio quer, aquele encaixe entre a tecnologia e aquilo que a organização no seu estádio de evolução consegue absorver, não é óbvio. Portanto, há um tema de que tecnologia vou comprar. Vou comprar Google, vou comprar a Microsoft, designadamente clouds. Bom. A segunda coisa muito importante é a capacidade. Eu não posso continuar a gastar dinheiro em capacidade tecnológica que eu não utilizo. Mais uma vez as pessoas dizem, mas isso ainda mas tu achas que com a crise que existe alguém vai comprar uma coisa que não utiliza? Acontece muito. Acontece imenso. A percentagem de licenças que não se usam e que estão compradas é cerca de 30%. E, portanto, num momento de crise, num momento em que, não, como se costuma dizer, não há dinheiro para mandar cantar um cego, as empresas dão-se ao luxo de continuar a comprar coisas que não necessitam. Depois, a terceira coisa, naturalmente, é o pricing. Portanto, a que preço é que nós estamos a comprar aquilo que nós queremos implementar. Depois há outra coisa que as empresas se esquecem, que é a implementação daquilo que compram. É completamente diferente. Um fornecedor que diz, olha, vou-te implementar isso em 6 meses, e implementa em 6 meses, do que depois por um conjunto de transtornos que acontecem durante os projetos, e são muitos, designadamente os fornecedores tecnológicos têm a mania de fazer actings de entrega, dizem, olha, tens aqui o software, está pronto, experimenta. Já sabem que aquilo vai dar buraco, depois o cliente experimenta, são mais 3 semanas, depois entrega outra versão, são mais 4, e os 6 meses transformam-se em 1 ano, sempre com desculpas para a frente. E, finalmente, e isso chama-se a eficiência da solução. Às vezes os fornecedores dizem, não, eu vou precisar de 5 pessoas tuas, não mais do que isso. E depois precisam de 50, porque têm que estar a fazer um conjunto de atividades que o fornecedor está a passar para o cliente. E, finalmente, a qualidade da solução final. E a qualidade da solução final tem a ver com uma coisa muito importante que é preciso cautelar, que é, antigamente, há, sei lá, 10, 20 anos atrás, quando eu comprava uma solução tecnológica, eu sabia o que é que ela fazia e para que é que ela servia. Por exemplo, o SAP eu implementava e aquilo era para fazer faturas, fazer contabilidade, etc. Hoje não. Eu hoje compro soluções tecnológicas para aumentar a fidelização de clientes. Quando é que elas estão implementadas? Quando a fidelização de clientes aumentou por via da tecnologia. Senão o que eu ando a fazer é comprar tecnologia por vaidade. Portanto, o tema da compra, sobretudo numa situação de crise, e saber comprar tecnologia, que é uma coisa que nós vemos que a generalidade das empresas precisa de ajuda profissional para o fazer, achamos que é crítico face ao tal volume muito grande de tecnologia que há para comprar no futuro. Veloso, não sei se quer fazer algum comentário a esta relação que tem que existir com os fornecedores. Sim, posso fazer. A preocupação aqui levantada da adoção e de como é que a tecnologia é usada é algo muito, muito presente no que é hoje estes novos modelos e o tema da tecnologia que é adquirida ser efetivamente usada. Okay? Isto é provavelmente uma das nossas prioridades principais. Aliás, hoje em dia, com os modelos de utilização democratizados, em que eu tenho um conjunto, e aqui nós podemos falar em ferramentas mais de produtividade, que normalmente têm um conjunto de funcionalidades mais específicas, ou posso falar sobre tecnologia mais genérica de cloud, em que eu tenho todos os serviços à minha disposição. Isto tende a diminuir nestes modelos, na medida em que os clientes vão adotando a tecnologia e vão pagando essa tecnologia à medida que a utilizam. Aliás, isto é algo que hoje tem facilitado e tem acelerado o que são estes processos todos de transformação e o que são estas revoluções industriais. Porque se no passado eu tinha que comprar um conjunto de tecnologia à cabeça, tinha que prever tudo que ia usar, como é que ia usar e desenhar tudo muito à cabeça, nós hoje conseguimos ter estes modelos de adoção à la MVP, em que eu tenho um processo de criação incremental e em que vou evoluindo a minha solução ao longo do tempo e adotando a tecnologia que vou necessitando para essa solução ao longo do tempo e pagando essa tecnologia. Isso reduz este tal desperdício que pode quando existir. estou a usar e se estou a usar.
E, portanto, além disso, depois vem toda a panóplia de tecnologias. Obviamente que isto traz riscos associados, cuidados a ter, níveis de maturidade que as empresas têm que adquirir do ponto de vista de gestão e de capacitação, principalmente porque estes modelos podem tornar-se, se não forem governados, se não forem geridos, podem tornar-se dispendiosos. E, portanto, eu utilizar a tecnologia que eu preciso no momento que eu preciso é um enorme fator. Eu não tenho que ter investimento à cabeça. Portanto, hoje em dia, já agora, as soluções são um misto do que é uma solução tecnológica e do que é uma solução financeira. Portanto, eu quando desenho hoje em dia uma arquitetura de tecnologia para responder a um determinado desafio ou para trabalhar uma determinada solução, eu tenho que desenhar duas soluções. Uma solução financeira e uma solução tecnológica. E elas têm que funcionar em conjunto, porque senão depois as soluções não são viáveis. Ou tecnologicamente ou financeiramente. Ou financeiramente. Queria lhe perguntar também, enfim, olhando um pouco para o futuro, que novas tecnologias é que vão ter mais impacto nos próximos anos? Portanto, nós estamos a ver, e isto liga um bocadinho com aquilo que eu tentei passar há bocado, que é, nós temos vindo a ver uma evolução do que é esta digitalização, e hoje em dia nós temos tudo digitalizado. O que está a acontecer, e que eu acho que vai acontecer, e tem estado a acontecer inclusive em termos de tendência de mercado, é, nós falamos aqui das clouds, e as clouds que passou por ser aquela visão de tudo vai para a cloud. E hoje o que estamos a ver é a cloud a vir para a indústria, a vir para a produção. O que estamos a ver é nós termos a capacidade de ter a tecnologia junto de onde ela é necessária, e ela está ligada à cloud, ela está a funcionar, está a fazer leverage de tudo que a cloud tem de bom, mas está junto de onde é que é necessário. Nós hoje o que vemos é as empresas a adotarem estas tecnologias como Big Data, Machine Learning, todos os chavões que nós possamos aqui usar, ok? Mas estamos a ver um reequilibrar do que é a tecnologia que está junto da indústria, que está no fundo, a acrescentar valor junto do sítio onde ela é necessária, e depois, com a grande capacidade de comunicações que nós temos hoje, com a evolução que temos tido nos últimos anos, tudo isso depois a ser leverage por toda aquela tecnologia que hoje não conseguimos ter junto e não conseguimos ter de forma democrática, a qualquer momento e instantaneamente, a ser usada depois na cloud. Portanto, eu diria que isto vai ser cada vez mais verdade. Portanto, nós vamos ver mais tecnologia a estar ao lado das pessoas e as pessoas a colaborarem ao lado da tecnologia, como já alguém referiu. Isto pode ir até ao nível da robótica, pode ir até ao nível de a corrobotização, não é? Que é as pessoas ao lado dos robôs, e tudo isto está conectado, está a ser possível, porque nós temos grande capacidade de comunicação e temos grande capacidade de computação a suportar isto na cloud. Okay? Depois há outro movimento que eu acho que está a acontecer e que é muito importante, que é, portanto, aqui estávamos a falar da indústria e da automação. Depois há o IT tradicional. E o IT tradicional hoje, o movimento que eu acho que vai acontecer e está a acontecer, as empresas estão a sentir essa necessidade, é de transformar este IT tradicional em IT cloud. E aí sim, isto vai capacitar as empresas a estarem preparadas no momento em que vão precisar tirar partido desta nova tecnologia, destas coisas que só existem, ou que às vezes só existem na cloud. Eles vão estar próximos da tecnologia, vão estar prontos para tirar partido dessa tecnologia e com a maturidade certa. Portanto, eu acho que nesta fase nós estamos neste movimento em que as empresas estão a adotar, estão-se a preparar para realmente começar a tirar partido desta tecnologia e pôr esta tecnologia a acrescentar valor. Efetivamente, como falamos aqui, há muitos casos em que já ainda não conseguimos extrair o máximo de valor desta tecnologia e fazemos pilotos e testes pequeninos onde tentamos provar estes conceitos e depois temos efetivamente dificuldade de escalar ou às vezes até de expandir aquele use case de forma sustentável, porque eu acho que efetivamente falta isto, que é as empresas têm que acelerar esta transformação mais tradicional
para depois estarem preparadas para efetivamente conseguirem pôr este ecossistema todo a funcionar e estes sistemas todos, e estas plataformas todas que nós estamos a falar, funcionar como um organismo. Okay? João Ricardo Moreira, o 5G será também um importante enabler desta transformação. O que é que isto vai trazer para a indústria? Eu diria que traz essencialmente duas coisas. Uma é exatamente o complemento desta visão de que a cloud se aproxima das pessoas. Nós tínhamos a cloud com muito poucos data centers por grandes regiões, tínhamos na Europa nos Estados Unidos poucos. A verdade é que é o ideal para centralizar uma grande biblioteca de inteligência artificial que está disponível, mas não é ideal quando eu preciso que uma máquina aqui tenha um tempo de resposta e um tempo de interação muito rápido. E estes dois movimentos, por um lado, os data centers aproximam-se. Não sei se temos a noção, mas um país como Portugal, nós sabemos o tamanho dele, terá redes de 12 data centers capazes de ter exatamente o melhor, e estou a falar de Portugal continental, ter o melhor da cloud que estamos habituados a ver na Irlanda ou na Holanda. É pouco. Não, o que eu quero dizer é que é uma capilaridade enorme, portanto é o melhor da cloud a chegar a uma distância física mínima. Se juntarmos a isto o 5G, com exatamente as características de segurança por um lado, mas depois de latência, portanto o tempo de interação que chegará até níveis de 1 milissegundo, é virtualmente impossível distinguir o que é o processamento dentro de uma máquina do que é uma interação com uma cloud. Porque o tempo de resposta é exatamente o mesmo. Ora, isso dá uma oportunidade de redesenho total daquilo que é do que é a arquitetura e a infraestrutura de uma fábrica. O segundo aspecto é que o 5G vai despoltar o que há de melhor nas tecnologias à volta. Portanto, é uma espécie de grande efeito indireto. Porque, como dizia, convenhamos, nós não tínhamos as condições de base para fazer algumas coisas. Vou dar só um exemplo que é talvez o mais visual. Um carro autónomo consome 1 terabyte por dia. Nós achamos que consumimos muitos dados, um mês bastante rico é de 20 GB. Pois, está ótimo. A questão é, um carro consome 1 terabyte por dia. E alguém me diz, alguém quer especular porque é que não havia carros autónomos? Não havia porque não havia condições para os ter. Há muitos outros aspectos para além deste, mas por este... Esse é fundamental. Não digo que seja fundamental, estou a dizer que sem isto não era possível ter. Da mesma forma, em fábrica, não é possível, de forma consciente, escalar soluções que existem hoje em cima do Wi-Fi. O Wi-Fi foi desenhado para substituir os cabos que nós temos em casa. Nunca na vida foi desenhado para ter a disponibilidade, assegurar a disponibilidade de 5 novos de uma fábrica, nem para ter a segurança da informação tão crítica. Portanto, a verdade é, o 5G vai permitir que essas coisas se possam fazer. E agora, o que me parece é que acontece num momento em que, e nós falamos aqui de alguma distância que temos face a outros continentes. E temos, de facto, na adoção de cloud, na adoção de inteligência artificial, de uma série de coisas. O 5G tem uma característica, é uma disrupção que acontece no mundo mais ou menos ao mesmo tempo. Num espaço de 2 anos, há uma disrupção que acontece. E esta é uma enorme oportunidade de nós percebermos que, a propósito do 5G, é um excelente pretexto para acelerarmos naquilo que tínhamos a fazer. Depois, no final, uma nota que eu não podia deixar de dar, que é, reparem, para aumentar o sentido de urgência, os advogados estão a chegar à transformação digital. Reparem, portanto, nós até agora tínhamos entre a gestão e a engenharia, e agora os advogados já estão a chegar. Portanto, peço desculpa pela provocação, mas faz todo sentido, diga-se passagem, que todas estas matérias sejam vistas da forma como o Paulo descreveu, porque de facto isso faz todo sentido, mas como nota de que nós não temos tempo a perder e, portanto, teremos as condições do ponto de vista da tecnologia para o acelerar. José Manuel Elias, consegue-nos dar exemplos concretos de ganhos que esta transição já criou para a SIN?
Sim, só pegando só no aspecto de que os advogados estão a chegar à transformação digital, não estão só a chegar, mas já estão a tirar partido da transformação digital via a inteligência artificial e o suporte, digamos assim, de machine learning para muita da pesquisa e da informação que depois acelera o processo de tomada de decisão. E, obviamente, isto também é verdade na indústria. Só duas notas antes de responder muito concretamente. Nós estamos a falar sempre de tecnologia e há claramente duas realidades de tecnologias. Há a tecnologia IT, digamos, tradicional, dos grandes data centers, e depois há aquela que nós designamos como OT, que é a tecnologia das operações, que está espalhada pelo chão de fábrica e que tradicionalmente tem uma diferença do ponto de vista de atualidade considerável, porque foi sempre mais ou menos menosprezada. Okay? O advento também do 5G, que aqui foi falado, permite-nos, há uma tendência que vem acontecendo nos últimos anos, que é claramente ter a capacidade computacional próxima do local onde ela de facto é preciso. Isto é o conceito do edge computing. Isto ainda é mais verdade quando nós estamos a falar de indústria, estamos a falar de chão de fábrica. E obviamente o advento da cloud e da sensorização é importante. Porquê? Porque nós precisamos que os nossos equipamentos que sejam tecnologicamente evoluídos, sejam sensorizados, monitorizados, para não só terem uma eficiência em termos de um consumo energético adequado, mas também trabalharem nas condições ótimas. E trabalhando nas condições ótimas, nós estamos a trabalhar na qualidade do produto final. O que quer dizer que mesmo o tema do controle da qualidade, que normalmente intervém em determinados passos do processo, okay, mas nomeadamente na validação do produto final, começa a entrar cada vez mais cedo no processo de fabrico. Começamos a tentar ter cada vez menos defeitos, cada vez menos desperdício. Ora bem, tudo isto gera economias de escala, okay, ganhos de produtividade, ganhos de eficiência, rapidez, como aqui foi dito, e portanto, esta tecnologia, esta adaptação das pessoas na exploração da tecnologia, a incorporação desta tecnologia não só ao nível das aplicações e dos data centers que gerem, no fundo, as aplicações mais tradicionais no negócio, mas depois toda aquela que está no chão de fábrica, que permite otimizar as linhas de fabrico, que permite robotizar, por exemplo, no caso da indústria de tintas, toda a parte de enchimentos, que permite montar fábricas completamente novas, tirando partido da própria gravidade, ou seja, em que as matérias-primas são, no fundo, perdão a expressão, insufladas na fábrica, ok? E por gravidade são incutidas no momento do fabrico em que elas de facto são precisas. O tema já agora só para ligar aqui alguns temas antes, o tema do Big Data não é só importante do ponto de vista da análise, mas é na tomada de decisão no momento em que essa decisão tem que ser tomada e não a posteriori. Isso permite-nos também, através, por exemplo, do advento da inteligência artificial e do machine learning, criarmos modelos, ainda não falamos aqui, mas começas a falar e começamos a ter as condições para aquilo que são as digital twins, portanto, fábricas virtuais gêmeas das fábricas reais, que nos vão permitir simular em contexto virtual determinadas soluções que podemos depois vir a implementar em contexto real. Isto é verdade no sentido de otimizar tudo o que é a nossa fábrica, mas também tem um aspecto relevante do ponto de vista do desenvolvimento e da formação das pessoas. Porque nós podemos, num espaço virtual e, portanto, seguro, simular determinadas alterações de layout de fábrica, por exemplo, tomar determinadas opções que garantam elevados graus de segurança dos trabalhadores que depois vão estar a executar aquelas tarefas ou a estar a acompanhar essas tarefas. Uma última nota, que é também, e cada vez mais, agora até pela escassez e pelo preço das matérias-primas, que é a utilização de machine learning e inteligência artificial para rapidamente simularmos, okay, possibilidades de substituir determinado tipo de matérias-primas por outras, equivalentes, sem perda de qualidade daquilo que é o produto final. Portanto, no processo de formulação, no processo ao nível de investigação e desenvolvimento, todo esse processo, desde a concepção do produto e tentando captar aquilo que os clientes de facto precisam, até à prototipagem, portanto, reduzir o ciclo e o time to market, como aqui também foi dito, para que os produtos que os nossos clientes de facto querem, lhes sejam entregues no momento em que eles querem. Isto vai nos levar a ter que termos uma gestão de stock, não só nas fábricas, mas em transporte, nas lojas, e eu diria que em 2030, provavelmente, nós não vamos ter necessidades de estoques, porque nós vamos produzir em função
daquilo que vai ser consumido no momento. Ou seja, eu consumo e já tenho o cliente que vai consumir aquilo. Do ponto de vista financeiro faz uma diferença. Faz uma diferença impressionante e altera também toda a lógica de rede de distribuição, de armazéns, etc. Portanto, há aqui muitas coisas nas quais nós estamos a trabalhar nas várias áreas, isto quer em termos de planeamento, quer em termos de produção, quer em termos de distribuição, mas obviamente começando antes, na própria criação, na formulação e toda a parte de investigação e desenvolvimento. Uma última nota que não foi dito é que este tema do IT, este tema do OT, este tema da largura de banda, do 5G, levanta-nos temas de segurança e o tema do dia-a-dia, que é da cibersegurança. Okay? Obviamente é muito relevante nós olharmos para aquilo que é a tecnologia no chão de fábrica com o mesmo tipo de lentes com que olhamos para a tecnologia dos data centers, que estão dentro dos data centers. E, portanto, ter mecanismos de prevenção, mecanismos de detecção, de reação rápida para ataques cibernéticos, porque, obviamente, os hackers sabem onde é que está a maior fragilidade. E começa a ser evidente do ponto de vista, e basta consultar vários estudos, inclusive das grandes consultoras, que um dos principais pontos de entrada já não é tanto o IT que está nos data centers. Claro que os utilizadores são sempre um grande problema. O problema está sempre entre o teclado e a cadeira, não nos enganemos, ok? Não vale a pena dizer que não, porque é verdade, somos nós. Mas muito da antiguidade do equipamento e da tecnologia que está espalhada pelo chão de fábrica está menos atenta, ok? Normalmente não é gerida pelo próprio IT, é gerida pelas próprias áreas de negócio, é mais vulnerável e são portas de entrada para este tema da cibersegurança. Não sei se respondi à sua questão ou se foi um bocadinho mais além, mas peço desculpa. Mas deixamos aqui uma boa reflexão, aliás, todos, acho que ficamos com uma excelente perspectiva, quer dos desafios e das oportunidades que esta transição coloca e que fatores é que são críticos e que as empresas têm que olhar na adoção destas novas tecnologias. Muito obrigado aos quatro. Muito obrigado. Obrigado.